Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós iremos conversar um pouquinho a respeito de mais um direito real sobre coisa alheia, que é o usufruto. Então, na última aula a gente falou sobre a superfície, falamos sobre a servidão e hoje a gente vai ver o usufruto, que vai ser aquele direito real sobre coisa alheia em que eu farei a transferência do domínio útil, ou seja, dos poderes de usar e fruir, para um terceiro, enquanto o proprietário ficará com a chamada nua propriedade, ou seja, apenas com os poderes de dispor e reivindicar. Tudo bem? Então, o usufruto, a gente vai ter esse desmembramento dos poderes da propriedade, ficando usar e fruir para o chamado usufrutuário, dispor e reaver para o chamado no proprietário. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de usufruto? A regra é que para caracterizar o usufruto será necessário o registro, né? Então, como a gente já falou, em relação aos outros direitos reais, a regra é que para a caracterização do usufruto há a necessidade do registro. No entanto, a gente tem exceções no chamado usufruto legal. Quando a gente conversou de direito de família no ano passado, a gente viu que os pais têm o usufruto dos bens dos filhos por conta do chamado poder familiar. Essa é uma hipótese de usufruto legal, em que não há necessidade de registro, tudo bem? Uma figura que a gente precisa ter em mente também é o chamado usufruto deducto. O que é o usufruto deducto, né? É aquele usufruto que é instituído em que há uma doação dos bens para uma terceira pessoa e o que era antes proprietário fica com o usufruto. É uma forma muito comum de se fazer planejamento sucessório, por exemplo, né? Então eu passo meus bens em vida para os meus herdeiros, eles passam a ser no proprietário e reservo o usufruto em meu favor, o que significa que eu vou poder usar e fruir daquele bem até a minha morte, né? Então faz esse usufruto com a cláusula de vitaliciedade. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, o usufruto, ele pode ser no que a doutrina vai chamar de usufruto próprio, que é aquele que vai recair sobre bens infungíveis, ou seja, insubstituíveis, mas também pode ser usufruto impróprio, que é chamado de quase usufruto, em que a gente vai ter bens fungíveis e consumíveis. E aí, o usufrutuário, ele se torna, então, proprietário da coisa, podendo, inclusive, aliená-la, né? Então, é um pouco diferente do que a gente chama de usufruto próprio. E aí, a restituição dessa coisa vai ter que se dar em gênero e quantidade, naquela ideia que a gente vê lá em Direitos às Obrigações, que gênero não perece. Né? Então, como é algo que é fungível, consumível, ou seja, substituível, eu posso, então, ao restituir, trazer algo do mesmo gênero e da mesma quantidade. Tudo bem? Se impossível, aí se resolveria em um valor em pecúnia. O usufruto, pessoal, ele pode ser temporário, conforme vai determinar a lei, que uma pessoa jurídica ela pode ter no máximo 30 anos de usufruto, mas também pode ser vitalício, que é uma forma de temporário também, né? Se a gente for pensar, e esse usufruto vitalício vai se extinguir com a morte do usufrutuário, não do no proprietário. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, né? O usufruto vitalício vai acabar quando o usufrutuário morrer, ou seja, aquele que tem os direitos de usar e fruir morrer, porque a gente vai ter a consolidação da propriedade, naquele movimento que a gente sempre veio conversando, desmembramento, consolidação, e aí aquele que era no proprietário, ou seja, só tinha os poderes de dispor e reaver, vai passar a ser então proprietário pleno, com os 4 poderes relativos à propriedade. Se apenas o no proprietário morrer, nesse caso a gente não tem extinção de usufruto, mas transferência da propriedade para os seus herdeiros. Então cuidado com isso, isso é uma questão que a OAB adora trazer, porque às vezes gera um pouquinho de confusão, então tomem cuidado com esse detalhe, tudo bem? Mas não é só a consolidação que pode extinguir o usufruto. Então nós temos algumas outras possibilidades, como por exemplo a renúncia por parte do usufrutuário, o termo final, se eu estiver falando de um usufruto por prazo determinado, a destruição da coisa,
por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa ruinar os bens, né? Não fazendo ali aqueles cuidados, as reparações de conservação quando necessário. E ainda nós temos uma hipótese de extinção pelo não uso, né? E aqui é uma hipótese bastante interessante, porque o artigo não determina, né? O artigo da lei não determina um prazo específico. Então, o juiz, no caso concreto, vai ter que avaliar se aquele prazo de não uso vai caracterizar uma dessas hipóteses aqui de extinção. Tudo bem? Um cuidado que a gente tem que ter é quando o usufruto ele é constituído em favor de duas ou mais pessoas. Então vamos pensar aquela questão do usufruto deducto, né? Vamos pensar agora em um casal que quer fazer seu planejamento sucessório e doa todo o seu patrimônio para os seus filhos, reservando a eles, né, a ambos, o usufruto vitalício. Então a gente tem aí a caracterização de um usufruto em favor de duas pessoas, ok? E quando uma delas morrer, o que vai acontecer? Essa parte do usufruto que a ela cabia passa para o outro ou vai se dar a consolidação dessa parte de usufruto para o no proprietário? Pessoal, quem vai responder isso pra gente é o artigo 1411, que eu vou dar uma lidinha para vocês, olha lá. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se por estipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Então, o que o artigo 1411 vai dizer é que, em regra, não há direito de acrescer entre os usufrutuários. Então, se um deles falecer, essa parte que a ele cabia do usufruto consolida em favor do proprietário. Obviamente que pode ter aí uma determinação em sentido contrário, mas isso tem que ser feito de modo expresso. Tudo bem, pessoal? Por hoje, então, é só, aí a gente se vê na próxima aula. Um abraço!